Deus seja louvado. É com muita alegria, com muito amor que eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco de mim, para a querida Irmandade e para os ouvintes que ouvem esse áudio. Meus queridos, a paz de Deus para todos, em nome do Senhor Jesus. Isso não é ofensa, isso não é discriminação, isso não é para desvalorizar ninguém nem igrejas, mas convivi numa igreja há 40 anos, irmãos, e pesquisando, orando a Deus, Deus me mostrou que muitas coisas que realmente era aplicado dentro dela, não era de acordo com a sua vontade. Alguém pode até falar, esse irmão não sabe nada, eu não sei nada. Quem sabe é Cristo. Esse irmão não entende nada. Quem entende é Cristo. Tudo isso foi Ele que me mostrou, irmão. Então eu quero dizer para os irmãos e para outras pessoas de outra denominação que a salvação vem de Jesus. Não vem de uma placa. Eu moro aqui na cidade de Umas. Deus, por misericórdia, achou graça e me escolheu. Não eu atrás de ministério. Muitos podem falar, foi atrás de mim. Não fui atrás de ministério, porque o próprio irmão falou e eu também falei, eu não quero ministério. Mas, irmão, o que tira de nós, o que é de Deus, o diabo não leva. E Deus mudou a minha história e me chamou na comunidade cristã do Brasil, aonde junto com meu irmão Josué, Julinho, Silamar, Isaías e os demais irmãos, num projeto de resgate e de salvação às almas. Porque em muitos lugares não pode. É pecador. Vai para o inferno. Peraí. Será que foi Deus que te deu essa autoridade para julgar uma alma? Está escrito isso na Bíblia? Será que você não foi ensinado errado? Olhe o seu comportamento para ver se você não está pecando. O pior pecado é a língua. E às vezes a pessoa escorrega em uma fraqueza. E às vezes volta aos pés do Senhor, implorando a misericórdia. Alguém vai falar, ele está falando assim, porque ele não pratiquei. Não pratiquei. E também não julgo quem praticou. Porque se eu tivesse no lugar dele, eu estaria na mesma situação. Eu estava procurando a Deus, como Davi foi procurar a Deus. Ele preferiu estar na mão de Deus do que estar na mão dos homens. Por quê? Porque o homem é cruel. O homem só defende os seus familiares, os seus egos. É cruel isso, irmão, mas eu tenho que falar a verdade. A pessoa vai para a casa do Senhor, fica lá, isolado. As pessoas viram as costas para ele, maltrata. Não tem mais aquela comunhão. Quando vai orar é pecador. Ele pecou, os anos vai passando. Como que fica a situação daquela família? Ele constrói família, os filhos aprendem, o pai é pecador. Os parentes, o pai é pecador. Irmão, isso é doloroso, irmão. Isso não é de Deus. Porque não está escrito na Bíblia. Por isso que muitos hoje têm saído de muitas igrejas por causa do fanatismo. A gente pregar contra o pecado é uma coisa,
Mas a gente jogar alguém dentro do buraco é outro. Deus, ele ama o pecador e odeia o pecado. E nisso, irmão, o projeto não vai demorar muito para o vídeo não ser grande. O projeto que Deus deu para o irmão de resgate é para a salvação das almas das pessoas que estão abandonadas, que não tem um abraço de alguma igreja que não aceita mais. É um filho pródigo. Ele errou. Se você não errou, dá glória a Deus e abraça ele também. É aonde, irmãos, eu vou encerrar contando uma história. Teve um irmãozinho aqui que ele foi para as drogas, músico, passou por dificuldade, depois voltou para a igreja. Músico oficializado, estudou. Aí ficou lá. Ficou, passou o tempo. E nada dos irmãos dá a liberdade dele. Mas Deus já tinha dado a liberdade para ele. Quando apareceu a comunidade, ele não pensou em duas vezes. Está aí o lugar onde está a misericórdia de Deus. Veio congregar comigo, está hoje tocando e exaltando o nome de Deus na terra. Irmãos, o que eu quero dizer, vamos ler a Bíblia. Não vamos torcer a Bíblia. Tem coisa que é capricho do homem. Nem tudo que o homem ele passa em algumas denominações é bíblico. Mas se nós ler a Bíblia, a gente vai entender o que é de Deus e o que é do homem. Hoje eu estou feliz, estou servindo a Deus na comunidade, entendo o que é misericórdia, passei por muita luta, por muita prova. Eu era perseguido por servir a Deus, por fazer aquilo que Deus mandava. Não tenho nada contra a igreja de ninguém, porque quem sou eu para julgar alguém? Eu sou simplesmente um servo inútil, que quero servir a Deus, quero salvar a minha alma e poder ajudar alguém também a se salvar. Graças a Deus, na comunidade, a gente tem um apoio dos irmãos e maiormente de Deus. Porque lá, eu não sou julgado por servir a Deus. Se Deus mandar fazer alguma coisa e o milagre é feito, o nome de Deus é glorificado. Muitas coisas que Deus tem feito, eu fui julgado por servir a Deus. Não estou triste. E se Deus mandar fazer 10 vezes, eu faço. Mas hoje eu encontrei um lugar que é onde a minha alma sente paz e alegria de louvar a Deus. Sou um homem renovado, feliz por estar dentro da comunidade de Deus. Porque lá permanece a voz de Deus, não a voz de homem. Nós temos a nossa vida, a nossa privacidade, que interessa somente a nós. Em muitos lugares até a sua vida, sua privacidade, ali é oprimida. Porque quem tem um controle na sua vida, mas na comunidade não. Nós vivemos e respeitamos e procuramos ajudar de uma maneira melhor para as pessoas se salvar. Se a pessoa está bem naquele lugar, desde quando aceita o Espírito Santo de Deus e está seguindo a Bíblia, continua lá. Seja feliz lá.
Porque placa de igreja não vai levar ninguém ao céu. As pessoas colocam primeiro a placa. Igreja tal, igreja... E Jesus, aonde fica? Fica abaixo da placa. E a gente vê os erros nessas palavras. Esse errou. Esse vai para o céu. Esse está certo, esse está errado. Deus não deu uma cadeira para nós sentar ao lado dele para julgar esse à direita e nem aquele à esquerda. Deus deu a palavra para que nós fosse apregoar, para quantos ouvisse se arrependesse, sendo aqueles que não têm força mais de ir na igreja, como aqueles também que ainda não ouviu a palavra de salvação na sua vida. Então nunca faça juízo de nada. E se alguém não te aceita, e se alguém te oprime, vem para a comunidade, que aqui Deus vai te aceitar e a Irmandade também vai te abraçar. Porque nós não achamos nós nenhum perfeito. Perfeito é só Cristo. E aonde Cristo andava, quem lê a Bíblia entende. Era no meio dos errados, ele veio para os doentes, não por são. São bate no peito. Eu estou salvo, eu sou assim, eu sou dessa forma. E os humildes se humilham. Eu falo para os irmãos, sou fraco. E tenho o desejo de servir a Deus e tenho o desejo de entrar no céu. E junto com os irmãos, não só da comunidade, de todo o Brasil, que entender o que eu estou falando aqui, vai entender a vontade de Deus. Nós vamos se unir em oração, em comunhão, e vamos vencer esse mal que está rodando a nossa vida e tentando destruir todos aqueles que estão ao nosso lado. Pai, abraça o filho. Mãe, abraça o filho. Irmão, abraça o irmão. Ministério, abraça o ministério. Não deixa que isso sobe para a cabeça. Graças a Deus, Deus tem iluminado o nosso presidente e tem nos passado coisa boa, para que melhormente a gente possa ser crente dentro da comunidade. Não ser um carrasco, não ficar com chicote, mas levar a misericórdia de Deus para a libertação da igreja. Apregoando Jesus Cristo, não a placa. Porque a placa, ela só destrói. E Jesus Cristo constrói. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo dá saúde e dá sabedoria para todos aqueles que procuram servir Ele todos os dias. Por tudo Deus seja louvado.